No nosso terceiro tema, os temas estão correlatos e aí a gente já incrementa o debate. O terceiro tema é exatamente sobre o afrouxamento da quarentena em todas as capitais do nosso país. O apontamento de hoje está em toda a mídia brasileira. Agora, quem quer começar, já que agora há pouco eu apontei, enfim, pode ser Augusto? Olha, vou devolver a gentileza. A bola está com você, Então, Caio, vamos lá. Caio, por favor. Vai ficar muito feio, né, se eu não começar dessa vez. Bom, é o seguinte, a gente percebe que a ciência, como a gente sempre defendeu aqui, ela pressupõe o quê? A dialética, a tese, a antítese. E numa pandemia, que é uma situação extraordinária, excepcional, o nosso aprendizado ele ocorre conforme o desenrolar dos acontecimentos, certo? Então, o que a gente percebe agora é uma flexibilização, né, do isolamento social, como defendido de longa data pelo presidente da República, né? Só que o fato é que a realidade está se impondo. As projeções mais pessimistas em relação a contágio e principalmente em relação à ocupação de leitos hospitalares, elas não estão se confirmando, né? Há mais vagas do que era esperado para esse momento da pandemia. Obviamente, aqueles defensores da quarentena radical vão falar que isso se deu justamente em razão do isolamento. Mas a própria notícia aqui de São Paulo, que o isolamento está aquém do esperado pelas autoridades públicas, né, que não era de 70%, ele está na faixa aí de 50%, mostra que não é bem assim. De repente, as projeções estavam equivocadas, elas eram muito pessimistas. E tem vários outros elementos, né? A ampliação da capacidade do sistema de saúde, como demonstrado pela implementação rápida, né, dos hospitais de campanha, né, a adesão da população aos equipamentos, né, de proteção individual e toda uma sorte de variáveis, entre elas o aparecimento dessa promissora droga, né, que é a hidroxicloroquina no tratamento, tudo isso muda a forma como as coisas acontecem. Agora, já que a gente está falando de flexibilização do isolamento, que é uma coisa que coaduna com uma liberdade maior das pessoas, eu queria fazer uma nota, né, porque a gente estava ouvindo aqui, né, doutor, antes o noticiário e me impressionou a forma como a gente está reportando alguns avanços sobre as liberdades individuais. A gente ouve falar em parcerias do governo do estado com empresas de telefonia móvel, e a gente fala sobre monitoramento de cidadãos privados, né? Eu ouvi expressões do tipo, o dono do terminal, ou seja, o dono do celular, não respeitou o isolamento. E qual que vai ser a sanção para essa pessoa que não respeitou o isolamento? Esse fica como questionamento ao governador, porque eu acho sinceramente que é uma vergonha um Estado que libera seus sujeitos criminosos, né, nas saídas temporárias, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, alguns até por decisão judicial em razão do coronavírus, a gente libera toda a sorte de criminosos aí para as ruas sem monitoramento e agora esse mesmo Estado passa a fazer o nosso monitoramento e acompanhar os nossos passos por celular, né? Então eu acho isso uma enorme contradição. Eu acho que o governo deve explicações a respeito disso e, pelo menos, alguém da imprensa tem que questionar. Isso é legítimo ou a gente está tendo um retrocesso nas nossas liberdades e garantias fundamentais? Fica aí o questionamento para o espectador da CNN. Augusto, por favor. Bom, primeiramente, esse monitoramento não identifica quem é o usuário do aparelho celular. Então, ninguém está me monitorando. Sabem que tem uma pessoa com um celular em determinado lugar. Então, por enquanto, eu entendo a preocupação do Caio e eu compartilho dessa preocupação. Por enquanto, esse monitoramento não identifica ninguém, apenas uma pessoa, um ser humano. Tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho de dados, porque dados me impressionaram muito e eu tenho muita dificuldade de entender como as pessoas ainda conseguem sustentar a possibilidade de a gente flexibilizar esta quarentena. Tá? Primeiro, o trânsito de São Paulo nas últimas 24 horas quadruplicou. Vocês têm ideia do que é isso? Quadruplicou. No estado do Amazonas, o sistema de saúde entrará em colapso em dias. Nós não podemos deixar que isso aconteça em outros estados. Fiquem em casa, é importante continuar respeitando o isolamento da forma como todos os órgãos de saúde do mundo recomendam, que é o isolamento
da forma como a gente está fazendo hoje. Fiquem em casa. Debatedores, posso colocar uma informação nesse nosso tema de agora? Porque em entrevista agora há pouco, o governador de São Paulo, João Dória, ameaçou endurecer as medidas em São Paulo com o seguinte: multar e prender se o isolamento em São Paulo não chegar a 60%. Caio. Bom, parece que a minha preocupação de alguns minutos atrás se confirma. Eu sou contra também, já pode adiantar, então nem vamos brigar nisso. Claro, doutor, mas eu não esperava outra postura sua. Eu sei, a gente pode ter as nossas divergências, mas independente de você ser um conservador, ou você ser um progressista, ou o que quer que seja, o nosso compromisso tem que ser com os direitos humanos. Sabe, a gente está falando de liberdade de trânsito, liberdade de ir e vir, né? Então, se o governo de São Paulo quer que as pessoas respeitem a quarentena, então que apresente mais argumentos irrefutáveis, porque as pessoas são as maiores interessadas na sua própria saúde e na saúde das pessoas que elas amam. Eu já falei isso, não adianta, é um novo momento de amadurecimento político. O brasileiro não engole mais paternalismo estatal e ele consegue perceber, né, quando o Estado está se aproveitando de uma situação de pandemia, né, para fazer o quê? Fazer ressurgir aquele ditadorzinho enrustido que existe dentro de muitos políticos. Isso é um tremendo absurdo. É óbvio que uma medida de monitoramento agressiva como essa, que consegue determinar se você está a 200 metros do seu próprio domicílio, essa informação na mão de empresas privadas, isso pode degringolar para uma grande perseguição às liberdades individuais. E eu volto a colocar a constrangedora contradição de um Estado que não monitora com tornozeleiras eletrônicas os seus criminosos soltos em saída temporária, mas agora cogita multar, aliás, o cidadão com base na sua rota a partir da espionagem, né, dos seus aparelhos celulares. De fato, é uma vergonha. Augusto, tem algo a completar sobre esse dado que eu acabei de colocar? Vocês dizem que concordam, mas quer comentar algo? Vamos lá, concordo em partes, só para deixar um pouco mais animado. Então, por favor, temos 2 minutos antes das considerações finais. Tá, vamos lá. Eu não concordo com prender uma pessoa que desrespeite a quarentena, por uma questão de uma escola profissional que eu tenho, de achar que o direito penal ele é a última saída. Se existem formas menos graves do que o direito penal para se coibir uma conduta, essa conduta tem que ser coibida dessa forma. Então, você pode sim multar, e aí está a divergência, eu acho que multa é cabível. Qualquer tipo de sanção administrativa ou pecuniária para quem desrespeitar a quarentena, eu sou extremamente favorável. Agora, prender uma pessoa, como em outros países, já existe isso, inclusive. Prender uma pessoa porque desrespeitou é utilizar, volto a dizer, o direito penal, que deve ser sempre a última solução, a última saída como primeira. Primeiro você, pedagogicamente, explica por que você não tem que sair, você faz campanhas. Se, eventualmente, num primeiro momento, a pessoa desrespeitou, você pode dar uma espécie de uma advertência, vamos pensar assim, depois uma multa, você pensa em escalonar as punições que essa pessoa vai tomar. Como primeira punição, a prisão, eu não poderia, obviamente, pelo meu histórico pessoal, profissional e de 20 anos ligado à advocacia criminal, defender uma medida dessa, por mais que a intenção possa ser uma intenção até que é favorável, mas eu não posso concordar com isso. E ai de quem tiver supermercado mais de 200 metros distante da própria casa, né? Ai de quem tiver que recorrer a um posto de saúde. Quem tiver qualquer tipo de emergência pessoal vai ter que se justificar para quem? Para um Estado paquidérmico, autoritário, que em nome aí do combate à pandemia está cada vez mais avançando nas nossas liberdades. Vamos agora nas considerações finais. Começamos com você, Augusto, por favor. Vamos lá. Eu queria, na verdade, como eu comecei com uma frase que trouxe um pouco de esperança, eu queria dividir com vocês um artigo que foi publicado no New York Times. Porque as outras doenças continuam existindo. As pessoas morrem de infarto, sim, as pessoas morrem de câncer e de AVC. Então precisa ter lugar nas UTIs para esse tipo de pessoas, para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Estado precisa, e isso aqui nós falhamos muito aqui no Brasil, o Estado precisa ser capaz de testar
pelo menos as pessoas que têm sintomas mínimos da doença. Isso a gente está ainda a léguas de distância de conseguir fazer. Caio. Por último, eu sei que tomar mais 2 pontos bem rápidos. O Estado precisa monitorar os infectados. Aí temos essa questão que eu e o Caio, de certa forma, entendemos que é um problema. E por último mesmo, os índices de contágio nos 14 dias que antecedem ao momento que você fixa isso, tem que ter pelo menos reduzido. Se a gente conseguir atingir alguma dessas aqui, idealmente as 4 juntas, é um momento da gente começar a pensar em voltar à normalidade. Caio, por favor. Eu serei muito breve, né? Até porque ao longo da semana eu acho que o doutor ganhou um certo crédito em relação a tempo de fala. Bom, é sempre importante fazer essa ressalva, apesar de eu ser uma das vozes... Uma das vozes mais altas, né? Eu grito a plenos pulmões aí as minhas indignações, na verdade as minhas provocações no intuito de enriquecer o debate público. Eu cumpri rigorosamente as medidas recomendadas pelas autoridades públicas de saúde. Então, eu acho que a nossa indignação ela tem que ser traduzida sempre de forma pacífica, de forma democrática e não estimulando a anomia, né? A ausência de lei ou desrespeito à lei, à anarquia que seja. Bom, falado isso, eu queria aproveitar esses segundos finais para agradecer aí esse ambiente de excelência no debate que a gente logrou aí durante essa semana. Doutor, foi um enorme prazer debater com você. Eu acho que é um exemplo do que a democracia pode ser. E eu espero que a gente esteja colaborando aí com a formação de opinião de forma madura e de forma pacífica aí dos nossos espectadores, mostrando que é perfeitamente possível que opostos convivam dentro desse debate republicano. Tem sido um prazer e nos vemos aí de novo segunda que vem. Toda razão. Vocês estão vendo que eles estão de folga, né? Eu não, no feriado. Eu estou confirmando isso ao vivo. Isso não é uma regra igualitária. Amanhã ninguém ligar para a gente e volta aqui. Exatamente. Agora ficou impossível para a CNN voltar atrás na nossa folga. Obrigada. Bom feriadão, então, para vocês. Obrigada, Augusto. Obrigada, Tchau, Caio. boa noite a todas e todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite para vocês. E você já sabe, né, que a CNN